E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Show. Eu sou a Tata, esse aqui é meu show e hoje a gente vai estar falando sobre a minha típica salada literária mensal. Por que típica salada literária? Porque todo mês eu faço uma grande mistura de leituras, assim, eu não leio sempre as mesmas coisas, eu leio coisas bem variadas. Só que janeiro, né, que é o mês que nós vamos estar falando agora, foi um mês que eu fiz a minha receita tradicional. Então, tipo, tem ali um romancinho, uma farofa, tem um pouquinho de coisas mais sérias, tem mulheres caóticas, então ele vai ter, sabe, de tudo um pouco, mais coisas já esperadas. Então vamos começar logo, sem enrolação. A primeira leitura do meu ano foi, tipo, uma coisa maravilhosa, incrível, sensacional e que, tipo assim, eu sou muito lerda por não ter lido antes, pois muita gente me avisou depois que isso aqui é uma inspiração pra Helena Ferrante e eu realmente não sabia. E nós estamos falando sobre Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Galera, o que foi isso? Depois que eu postei que eu tava lendo esse livro, várias pessoas falaram que ela tinha inspirado a escrita da Ferrante. E aí eu fui ler aqui atrás do livro, porque nem isso eu faço, eu não leio sinopse, não leio nada sobre a história antes de conhecer. E aí tá escrito aqui que é de uma das grandes romancistas que influenciou a autora Helena Ferrante. Caderno Proibido é um clássico moderno e incontornável da literatura italiana. Cara, juro, até hoje eu tô pensando, tipo, por que eu não tinha lido isso aqui antes? É sensacional, é incrível. E assim, um pouquinho sobre a história, tipo, vou falar bem rápido. É a história de uma mulher ali na década de 50, que ela tem 2 filhos já mais velhos, ela trabalha e ela é casada já há um tempo já, acho que ela é casada já há 20 anos. Ela se vê em um momento comprando esse tal Caderno Proibido. Inclusive eu queria muito ter falado sobre esse livro no meu vídeo, das mulheres desabafando, porque isso aqui tem tudo a ver com aquela primeira categoria, que são mulheres desabafando através da escrita. Porque esse livro é literalmente isso, ela compra um caderno e começa a escrever nele, mas ela não conta pra ninguém pode saber as coisas que ela tá escrevendo, mas ela tá realmente falando sobre a vida dela e é muito interessante ver o que ela considera como errado de se pensar. E aí quando ela escreve, ela acha que, tipo, se alguém achar aquilo, se alguém encontrar aquilo que ela tá escrevendo, as pessoas vão ficar muito chocadas e tal, o que pode ser verdade, mas ao mesmo tempo acaba dizendo muito mais sobre ela e sobre ser mulher do que sobre o que as pessoas vão achar em si. E é o típico livro de que não acontece muita coisa, é o tal do livro sem plot, mas nesse aqui a gente, tipo, vê uma exploração muito, muito legal da mente feminina, assim, de fato, de como a gente se enxerga na visão do outro e como a gente se enxerga socialmente falando e o que a gente considera como errado de acordo com as coisas que nos foram ensinadas e tal. E esse livro é muito isso e é muito interessante a perspectiva dessa mulher, porque ela tem pensamentos muito divididos, né, igual todas nós. Ela acaba tendo pensamentos, digamos assim, né, errados. Eu já falei também que o que eu gosto da Helena Ferrante, por exemplo, é isso, que ela coloca, tipo, pensamentos que eu não queria dizer em voz alta e ela escreve pra mim. E na Alba não foi diferente, óbvio, deu super pra perceber porque ela é uma inspiração pra Helena Ferrante. A protagonista aqui, ela pensa coisas muito simples, mas que ao mesmo tempo são muito complexas pra nós, quando a gente para pra refletir que tudo isso que ela escreveu há tanto tempo atrás ainda é real e todo esse rolê, assim, da identificação eterna de nós mulheres com outras mulheres. Por isso que, por exemplo, Jane Eyre é um livro que pode ser lido pra sempre, que nunca vai se tornar uma coisa antiga, por exemplo, né? Tô viajando aqui falando de outro livro, mas assim, me passou muito essa vibe, porque esse aqui é da década de 50, então, tipo, como os pensamentos dela ainda são os meus, por exemplo, e ainda podem ser o de outras mulheres por aí e tal. E eu amei esse livro aqui, dei 5 estrelas, favoritado. Isso aqui é totalmente o tipo de coisa que eu gosto de ler. Então, uma mulher desabafando, um livro meio sem plot, sem muitos grandes acontecimentos, mas que acaba mexendo muito com a minha cabeça e me faz refletir sobre, principalmente, ser mulher. Então, tipo, adorei. Muito, muito bom. 5 estrelas, favoritado. Inclusive, eu vi que vai sair outro da Alba pela Companhia das Letras, né, por agora. E sim, estarei com certeza lendo. Aí, depois, peguei um clássico curtinho pra ler e o escolhido foi Romeu e Julieta. Queria, inclusive, dar um destaque pra essa edição, que é muito, muito linda. Eu comprei lá na Bienal por R$10. Então, tipo, eu não li o livro em inglês, obviamente, mas eu acompanhei o audiolivro pela Audible. Eles fizeram um, assim, que ficou excelente, com as atuações muito boas, assim, sabe? A interpretação bem massa, até porque, por ser uma peça, você precisa de um pouco de encenação nas vozes, digamos assim, tipo, realmente colocar uma dramatização maior. Esse aqui teve. Falando da história em si, eu queria dizer que eu conheci a história originalmente
gente. É lógico que a gente já conhece, assim, desde criança já ouvindo falar. Mas o meu primeiro contato mais forte, assim, foi com o filme que tem o Leonardo DiCaprio, que eu, assim, adorei o filme, achei, tipo, cinematograficamente falando, eu curti demais. E, sei lá, a minha principal opinião sobre essa história aqui é que eu até coloquei no meu Scooby que isso aqui é um Insta-Love original, porque não é possível, tipo assim, a rapidez com que eles se apaixonam. Porque no início do livro, o Romeu tá apaixonado perdidamente por uma mulher, e aí, tipo assim, que ele conhece a Julieta, ele se apaixona pela Julieta, e você fica assim, meu Deus. É muito Insta-Love, né? E outro ponto fortíssimo que eu achei legal de conhecer da história é que ele tem um tom muito cômico, né? Pelo menos pra mim, passou uma vibe muito cômica. As situações, todos os mal entendidos e a forma como as famílias se tratavam, assim, não me passou um ar muito dramático, me passou um ar muito mais cômico e eu não tinha noção desse lado da história, pelo menos foi a minha sensação. Enfim, eu achei muito legal, gostei de conhecer Romeu e Julieta e preciso ler mais coisas de Shakespeare. Esse aqui foi literalmente meu primeiro contato com Shakespeare. E como eu já falei, as minhas notas são totalmente baseadas na minha experiência, eu não tô dando nota com base na qualidade do livro. Então, tipo, eu dei 3 estrelas e meia, porque pra mim é sólido ali, tá no meio do caminho, só que mais pra positivo do que negativo, sabe? É isso. E aí, como numa receita de salada não pode faltar, por exemplo, um azeite, eu tenho que ler um romance todo mês. Então, o romance seria ali o meu azeite. E aí, eu coloquei Para Sempre Seu para ler esse mês. Eu não gosto de ler mais de um romance por mês, porque toda vez que isso acontece, eu fico com uma sensação de que eu tô confundindo as histórias, sabe? E esse aqui eu ganhei no Amigo Secreto Literário que as meninas fizeram. Eu ganhei da Nábia, que era justamente quem tava organizando o Amigo Secreto. Fiquei muito contente, porque eu gosto muito dela, adoro o conteúdo dela, as opiniões dela e tal. Antes de tudo, eu queria dizer que a minha relação com essa autora, Abby Jimenez, é bem dividida, porque o primeiro livro que eu li dela foi que eu odiei tudo na história. Eu tive, tipo, muitos problemas com várias coisas e aí, tipo, me irritei e falei, não vou ler nada mais dessa autora, não. Só que aí, recentemente, eu li outro dela, que foi Just for the Summer, e eu adorei. Eu gostei muito mesmo, assim. Ele foi indicado até melhor romance no Goodreads Choice Awards e foi por isso que eu li até. Também vi várias pessoas falando que era bem legal, assim, bem bom. E aí eu adorei. E aí eu fiquei, tipo, bem equilibrada. Gosto ou não gosto dessa autora? E aí eu peguei esse aqui, que eu já vi muita gente falando bem sobre. E falando rapidamente sobre a sinopse, isso aqui é tipo uma fic de Grey's Anatomy, porque é um romance no ambiente hospitalar, onde inicialmente eles começam não gostando muito um do outro, porque eles estão tendo que trabalhar juntos, porém rolou um mal entendido, e aí por algum motivo a protagonista acha que o cara é um grosso e não sei o que, não sei o que lá. Enfim, e aí acaba que obviamente eles começam a trocar umas farpas, só que o cara não entende o que tá rolando muito bem, e a moça, ela meio que fala assim, tá, deixa esse cara pra lá. E o que rola principalmente é que aí eles começam a se conhecer através de umas cartas que eles começam a trocar por conta dessa treta que eles tiveram. E enfim, a história começa a se desenrolar. Falando realmente assim sobre o livro, sobre a história, porque romance é romance, eu não preciso ficar contando muito aqui, então vocês já sabem o que vai acontecer mais ou menos. Mas aqui a gente tem uma questão que, tipo, foi um ponto muito positivo pra mim, é que fala um pouco sobre questões mentais, e eu acho que o protagonista masculino, eu não me lembro exatamente o que ele tem, mas é algum tipo de fobia social. Ele não gosta de ambientes muito cheios, ele precisa entender pra onde que ele tá indo, quem são as pessoas que vão estar nos lugares, senão ele tem uma certa ansiedade e tal. Eu esqueci realmente qual que é a questão principal que ele tem aqui, mas de qualquer forma, eu achei muito massa que esse assunto foi tratado e foi colocado no protagonista masculino, foi bem interessante, foi bem esclarecedor sobre certas coisas, assim, que eu realmente não sabia. Adoro quando romances exploram tópicos específicos e nos trazem alguma informação nova sobre o mundo e não só são romances, assim, e tal. Sempre eu falo isso, que é o que eu gosto. Tá, esse foi um ponto muito forte. E aí agora, tipo, falando sobre outro ponto que eu achei legal, só que ao mesmo tempo pode ser um tópico pra gente debater aqui um pouquinho, pra falar de romance, é que nós temos um protagonista masculino que ele é muito legal, que ele é muito incrível, que ele, tipo, é perfeito e que ele é muito gentil, muito atencioso, aquela coisa toda que realmente é o que a gente espera quando a gente quer ler um romance. A gente quer um cara massa, a gente quer acreditar que os homens podem ser pessoas boas, né? Então vamos lá. Só que às vezes eu sinto que nos romances, esse aqui incluso, mas não tô falando especificamente desse, a gente sempre tem umas protagonistas femininas que elas são imperfeitas de um jeito que eu não consigo me relacionar, sendo que eu sinto que era pra ser relacionável. Só que eu não consigo me relacionar porque às vezes elas cometem uns erros, assim, e elas têm umas atitudes muito exageradas, no sentido de que eu acho que
se fosse pra gerar identificação, não seria muito bem assim. Eu acho que é muito exagero, assim, de tipo, a mulher nunca acredita que ela é amada ou qualquer coisa do tipo. Ela fica tipo, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. E aí isso se repete muito nessa história aqui, dela realmente o tempo todo achar que o cara não gosta realmente dela, que é tudo pela encenação e não sei o quê. E isso me cansa um pouco, porque é uma parada que já tá meio batida, sabe? Esse rolê da mulher ficar o tempo todo tipo, não, ele tá demonstrando todas essas coisas, mas ele não gosta de mim. E aí acaba que não desenvolve muito nada da história, assim, não desenvolve muito da relação deles, sendo que você tem um protagonista masculino muito legal, e aí pra contrabalancear, a gente tem uma protagonista feminina que é cheia de dúvidas e questões, é lógico, porque geralmente é um romance hétero focado no público feminino, então quer gerar essa identificação, mas ao mesmo tempo não consegue gerar, porque a gente fica preso em coisas muito típicas e tradicionais dos romances, sabe? Enfim, essa é a minha reclamação. Eu acho que às vezes, se você quer uma protagonista feminina que seja mais relacionável, você tem que colocar ela com pensamentos um pouco mais profundos. Acho que talvez seja essa a minha reclamação, de que a protagonista fica muito na superficial ali, de tipo, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. Isso me cansa um pouco nessa história, apesar de que o plot é bem interessante, as resoluções são muito boas, eu não tive muito a reclamar desse livro. Eu acho que eu dei entre 3 e 3 estrelas e meia, não tenho certeza. E agora o nosso grandíssimo momento, que é o veredito entre os livros da Valérie Perrin, porque eu li 3 e eu li Água Fresca para as Flores do mesmo mês, porque eu realmente queria falar sobre esses dois no mesmo vídeo pra fazer essa comparação, porque uma galera acabou me perguntando, porque como eu postei que eu li os dois em sequência, né, me perguntaram qual foi o que eu preferi, e eu vim aqui trazer um pouquinho da minha opinião sobre o assunto. Começando então por 3, eu sei que esse livro tá muito hypado, né, a galera tá, tipo, falando super sobre ele no momento, assim, e é um grande hit. Eu queria dizer que eu comecei esse livro com uma sensação muito boa, assim, eu adoro histórias, né, romances de formação, digamos assim, que você vai acompanhar a vida das pessoas desde que elas são pequenas até se tornarem adultas. Eu gosto muito de histórias assim, é realmente meu tipo de livro, eu adoro romance de formação. E esse aqui é isso, né, a história de 3 pessoas que se conhecem quando são crianças lá na França, acho que na década de 80, e aí eles têm uma conexão muito forte que eles acabam levando no decorrer dos anos até ali a casa dos 20 e poucos anos, né, e tal, quando acontece uma coisa inominável e aí, tipo, eles se separam e cada um segue sua vida, e aí a gente acompanha 2 linhas do tempo, eles no futuro meio que se reencontrando e eles no passado, tipo, contando toda essa trajetória de como foi chegar nesse grande momento onde eles pararam de se falar. Agora falando sobre os 2 livros da Valérie, ela é muito disso, de fazer foreshadowing, né? Então ela vai te dando migalhas da história até chegar no grande momento da revelação de alguma coisa, porque realmente ela quer te deixar presa, até por isso que ela escreve livros tão longos, é a minha conclusão. Pra ela escrever um livro desse tamanho aqui, é porque ela quer ficar te enrolando ali de pouquinho em pouquinho até te contar o que realmente aconteceu. E aí, agora eu queria falar principalmente sobre o tal do plot, o grande plot desse livro. Oh, meu Deus do céu, uma grande revolução, um plot twist. Depois que eu terminei de ler o livro, uma pessoa falou comigo no Instagram sobre a questão do plot ter incomodado essa pessoa. E aí eu fiquei reflexiva e fui dar uma pesquisada, uma pensada também e tal, porque eu não tinha visto muita gente falando sobre nada incômodo em relação a esse livro. Só que aí depois que eu comecei a pesquisar, eu achei muitas coisas. Eu achei muitas opiniões válidas e interessantes sobre o assunto. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria dizer só que, tipo, velho, tá tudo bem você amar esse livro. Eu achei que é um livro que é super compreensível de ser adorado por muitos, mas ao mesmo tempo é tranquilo a gente falar sobre possíveis problemáticas que possam existir na história. A gente tá aqui pra isso, nós somos uma comunidade literária, a gente tem que debater sobre o assunto. E eu queria dizer que eu também sou assim, quando eu vejo alguém falando mal, assim, né, falando de possíveis problemas que um livro que eu gosto possa ter, fico chateada, mas aí depois de um tempo eu falo assim, cara, não, vou lá ver o que a pessoa tá falando sobre, eu preciso saber, a gente precisa debater, a gente precisa conversar, a gente tá aqui pra isso, sacou? E aí, tirando isso do caminho, não quero que ninguém taque pedra em mim, eu queria falar que eu participei da leitura coletiva desse livro aqui no Clube da Bia, e aí a galera, no debate final, falou muito sobre o que eu comecei a pensar e pesquisar, e foi muito interessante ver que tem várias pessoas com essa opinião, porque eu não tinha visto muitas, né? Então, assim, principalmente falar sobre o twist desse livro, possivelmente ser uma coisa talvez desrespeitosa para a comunidade pela qual ela trata aqui, né? Eu acho que o ponto principal que todo mundo levantou é de qual a necessidade de ser uma ferramenta do plot, né? Um plot device. Por que o assunto tem que ser um divisor de águas, assim, de tipo, meu Deus, olha só como isso é surpreendente.
talvez isso não tenha sido muito natural da parte da autora de se tratar o assunto e tenha ficado um pouco estranho. É basicamente essa opinião geral, assim, de você não conseguir entender por que ela utilizou isso como uma grande virada na história, sendo que desde o início já tinha uma intenção de falar sobre esse assunto. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando, enfim. E aí todo mundo falou sobre essa questão do incômodo, e aí eu fiquei pensando muito sobre essa necessidade dela ficar fazendo foreshadowing, né? Porque no outro livro também tem. E aí antes até do debate um pouco, eu tinha pesquisado para conseguir conversar com a pessoa que veio falar comigo, algumas opiniões sobre o assunto, mas principalmente, qual é a opinião da autora sobre o assunto? Eu não consegui encontrar ela falando sobre o assunto no Instagram dela. Eu não vi nos agradecimentos de uma forma clara ela falando também, dando visibilidade para a comunidade e tal. E aí eu fiquei meio em dúvida de se realmente ela deu a importância necessária, né, pro tópico. E realmente, nos agradecimentos, a primeira coisa que ela menciona são abrigos de cães, falando sobre a importância dos abrigos de cães e tal, que é uma causa. Então, se ela fez falando sobre isso, ela poderia falar sobre o tópico principal do livro também. E aí, mesmo se você for, por exemplo, no Instagram dela, você não vê muitas postagens sobre o assunto, e ao mesmo tempo, se você pesquisar na internet, você também não encontra entrevistas dela falando sobre o assunto. Então, eu fiquei muito na dúvida de se ela só colocou isso no livro ou se realmente, tipo, ela teve uma pesquisa mais aprofundada sobre a temática, sobre se colocar no lugar das pessoas dessa comunidade. Não sei, sabe? Tipo, não ficou claro pra mim, e eu acho que esse foi o grande incômodo. E eu acho que a conclusão que ficou principal é de uma sensação meio amarga sobre o assunto. Eu entendi porque que é um livro muito querido, mas ao mesmo tempo eu não sei se é certo a forma como o assunto foi abordado. Eu até vi em uma das resenhas que eu vi na internet, eu vi uma pessoa falando que se tivesse revelado esse assunto já no início do livro e trabalhado melhor sobre a temática, teria sido bem mais interessante e teria explorado assuntos bem mais legais do que foi aqui, da gente ficar nessa expectativa, e quando revelou, ficou meio que tipo, tá, ok. Pra mim, era uma parada assim, mas eu já entendi, na metade do livro ali eu já tava pegando o que era e não vi necessidade para ser essa grande temática. Também teve uma outra questão que eu acho que seria spoiler falar, mas de terminologias e tal. Depois do debate, né, antes do debate eu tinha dado 4 estrelas pro livro, porque como eu falei, eu gosto muito de histórias de amizade, principalmente se são romances de formação, assim, que vai realmente contando a vida da pessoa. Eu acho muito massa ver a passagem dos anos, a mudança da mentalidade ali dos personagens. Inclusive, a trilha sonora desse livro é muito boa, porque eu vi uma pessoa que fez a playlist, e aí eu escutei, e eu achei incrível, e essa autora aqui é muito fã de uma banda chamada Indochine, eu não conhecia, mas aí comecei a gostar bastante, apesar de ser em francês eu não entender nada. E aí quando eu terminei o livro, eu tinha dado 4 estrelas, depois que eu pesquisei, tipo assim, aí depois eu pesquisei e fiquei meio reflexiva se eu manteria as 4 estrelas, mas depois do debate, vendo o que a galera comentou, eu realmente baixei pra 3,5, porque eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso e entender se tá certo ou não a forma como isso aqui foi feito aqui, sabe? E aí, pra finalizar, eu li Água Fresca para as Flores, e assim, eu vou ficar comparando com o 3, porque muita gente me perguntou, né, tipo, minha opinião sobre, comparando os dois, então eu vou falar um pouquinho sobre. Esse aqui também tem um foreshadowing muito grande, então, tipo, acontece uma parada no passado dessa protagonista, e aí vai revelando aos poucos, até o final do livro a gente vai saber o que aconteceu, mas assim, ela vai colocando ali migalhas, só que nesse aqui, a gente entende por que é assim. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela atualmente está cuidando de um cemitério, ela é tipo zeladora do cemitério, e aí ela tá cuidando e ela tá ali na casa dos 50 anos, e tem um pouquinho de found family, porque ela faz muita amizade com o pessoal ali do cemitério, são os amigos dela, assim, tipo, são pessoas que são meio que a família dela, de fato, né? E os capítulos vão revezando entre o passado e o presente dessa protagonista, a gente vai entendendo tudo sobre a vida dela ali, desde o início do casamento dela e coisas que foram acontecendo. E aí esse livro é muito sobre relação de mãe e filha também, fala bastante sobre relação de mãe e filha, com um ponto de vista, assim, que eu gostei muito, muito de ler sobre, eu achei muito bonita a forma como foi escrito. E a minha parte favorita desse livro, na verdade, inclusive eu queria parabenizar a autora, porque ela consegue escrever capítulos curtinhos, e por serem livros grandes, é muito legal quando eles têm capítulos curtos, porque aí você vai lendo de uma forma mais dinâmica até. Enfim, só que nesse aqui, os capítulos começam sempre com aquela mensagem que fica no túmulo, eu não sei se chama
epitáfio. Eu não sei, talvez eu vou estar falando errado, mas assim, é aquele negócio que fica escrito no túmulo como se fosse uma mensagem. Não tipo o nome da pessoa, essas coisas, mas aquela mensagenzinha, aquela frase que fica ali embaixo, de homenagem, né? E aí eu amava, toda vez que começava um capítulo, eu lia e ficava pensando. Às vezes eu só abria o livro e pegava o início de algum capítulo pra ler, eu ficava assim, meu Deus, será que eu colocaria essa aqui? Assim, brincadeiras à parte, mas assim, no final esse livro aqui é bem aquela coisa de livros que falam sobre a morte, dizem muito, muito sobre a vida, e esse aqui faz você refletir bastante sobre a vida. E o acontecimento, o grande acontecimento que tem aqui, eu acho que foi importante ser trabalhado de uma forma mais lenta. Esse aqui, tipo, se justifica ser um livro grande, porque você precisa entender realmente aos poucos, tem que ser dosagens menores para você entender os sentimentos que essa protagonista tem e as dores que ela vive. Você só vai compreender se for escrito de uma forma mais lenta ou realmente mais detalhada, né? Então esse aqui vale a pena o livro ser longo, e realmente a explicação do que aconteceu no final é muito plausível, assim, e tal. Eu gostei bastante da temática desse livro, no geral, assim. O foreshadowing foi muito bem feito aqui, a questão da found family ali, da família encontrada. E também outra coisa que eu adoro em livros, e teve aqui, é esse arco da protagonista, que ela meio que começa contando a história da vida dela, e você vai vendo que ela muda com o passar dos anos, no sentido de começar a se observar melhor enquanto mulher. Então, nesse aqui, a gente começa o livro com a protagonista já ali na casa dos 50 anos, falando assim, que eu tô velha e não sei o que, e que, tipo, ninguém quer saber de mim, não sei o que lá. Só que aí vai chegando pro final do livro e você vê que ela tá se enxergando de outra maneira, e que ela meio que tá mudando essa percepção sobre si. Eu acho muito bonito. É meio que quase um final feliz quando a mulher se encontra, assim, ou quando ela tem esses momentos epifânicos de se entender, sabe? Eu adoro isso em livros, e esse aqui eu acho que foi muito bem feito. Eu dei 4,5 estrelas, assim, muito bom. Comparando com 3, óbvio, eu gostei mais desse aqui, mas eu super entendo a questão de você se identificar mais com 3, porque é uma história ali de jovens crescendo, então os pensamentos deles são muito relacionáveis, e aí, tipo, eu super entendo que 3 possa ser mais um favorito da galera do que esse aqui, porque é uma história de uma mulher de 50 anos e tal. Só que, como eu já falei em outros vídeos, eu adoro senhorinhas sábias que estão ali falando sobre a vida delas e me fazendo refletir sobre a minha, meio que de um jeito que eu tô só absorvendo conhecimento, sabe? Então, pra mim, esse pegou mais nesse sentido. E, enfim. Bom, essas foram então as minhas leituras do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre os livros, ou tipo, sei lá, sinopse, me contem nos comentários. Me falem as opiniões de vocês sobre esses livros. Eu quero muito debater sobre os assuntos. Eu gosto realmente de conversar e tentar entender o ponto de vista das outras pessoas. Pode falar. De início, às vezes a gente fica com raiva, sei lá, de que alguém falou mal de um livro que outra pessoa gosta, mas eu acho massa essa troca, que é pra isso que a gente tá aqui, já falei. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijos!